Graça e paz a todos, que Deus possa abençoar cada um nesse dia. Tenho certeza que Deus tem coisas boas preparadas para a sua vida hoje, para a vida da sua família. E quero te convidar para você curtir esse vídeo. Não sei se você está vendo pelo vídeo, se você está ouvindo pelo nosso podcast. Esse podcast, Pão de Céu, que tanto tem nos abençoado, pequenas doses da palavra de Deus para o nosso dia, né? Graças a Deus. Hoje eu quero compartilhar um texto que está lá em Filemão. Filemão é uma carta que o apóstolo Paulo escreve para um companheiro seu, né? Onde ele diz o seguinte: Paulo, logo no versículo 1 e 2, né? Os versículos 1 e 2. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Às vezes eu fico encantado quando eu leio na palavra de Deus coisas tão simples e eu perceber que uma igreja tão simples alcançou o mundo. Aqui a gente vê Paulo escrevendo para um companheiro dele, né? Alguém que ele chamava de cooperador. Cooperador com o quê? Com o trabalho que ele fazia de pregar o evangelho. Ele está escrevendo para um líder, tá? E um líder da igreja. Mas olha o detalhe interessante, é que a igreja, ela era uma igreja que, como diz aqui, ó, no texto, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Porque, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo, e nada contra isso, né? Mas que a gente, quando imagina a igreja, nós imaginamos um grande templo, um templo suntuoso. E isso vem de muito tempo. Isso acontece desde que o imperador romano se converteu ao cristianismo, desalojou os templos pagãos, né? Quer dizer, a prática pagã naqueles templos, e aquilo que eram os templos de Apolo, aqueles que eram templos de Dionísio, que eram templos de Diana, que eram templos de Zeus, passaram a ser templos cristãos, e os cristãos passaram a se reunir nesses templos. Porque para o judeu só havia um templo, que era o templo que havia em Jerusalém. E os judeus se reuniam em sinagogas, né? Em lugares de reunião. Mas os cristãos fizeram algo diferente. Os cristãos passaram a se reunir em casas. Porque nesta época que Paulo está escrevendo aqui, você tinha o templo para os deuses pagãos, você tinha o templo judeu que ficava em Jerusalém, e você tinha as sinagogas nas quais os cristãos não eram bem-vindos. Então, a eles só restou as casas. Então, aqueles que iam se convertendo, e você vai ver isso de muitas formas, muitas vezes abriam suas casas e se transformavam em líderes daquela comunidade, daquela igreja que se reunia nas casas. Porque a igreja só passou a ser confundida com um templo a partir do século IV. Fica ali quase 4 séculos a igreja se reunindo em casas. Tanto é assim que certa vez eu tive o privilégio que Deus me deu, né, de poder visitar a Turquia. E na Turquia ali, grande parte das igrejas que a gente lê na Bíblia estão na Turquia hoje, né? Estão ali naquele território onde a Turquia hoje é o Estado que manda ali.
Então, Corinto, Éfeso e assim por diante, todos esses lugares estão ali, naqueles lugares pertencentes à Turquia. E eu estava em Éfeso, e chegando em Éfeso, que você tem na Bíblia o livro de Efésios, eu perguntei para aquela guia, que era turca, nem cristã ela era, e ela falou, e eu perguntei a ela, porque todas as vezes que a gente parava em algum lugar, ela mostrava sempre um templo antigo, uma igreja antiga, mas tudo assim do século IV, do século V, século VI. E aquele templo de Éfeso enorme, eram ruínas, ela apresentou como sendo do século IV. E aí me atinou e perguntei para ela, Fulana, por que todas as vezes que você me apresenta umas ruínas de alguma igreja, essa igreja é sempre século V, século VI, e essa você está me dizendo que é uma das ruínas mais antigas de igreja que existem, é ela do século IV. E ela me olhou espantada e falou assim: Você é cristão e você não sabia que as primeiras comunidades cristãs elas se reuniam nas casas? E, meus irmãos, a gente sabe disso, só que a gente é difícil da gente entender que as casas eram o centro nervoso da fé. Quando você vai para Atos, você vê, por exemplo, falando assim, olha, eles se reuniam no pátio do templo e daí partiam pão de casa em casa, como diz Atos. Ou seja, a, a igreja nas casas foi capaz de ganhar tanta gente para Cristo que em 300 anos, 300 e poucos anos, o imperador romano se converte. Alguns vão dizer que ele não se converteu de verdade, outros vão dizer que sim, mas o fato é que o cristianismo alcança um número tão grande de pessoas que o Império Romano se torna cristão a partir dessa nova fé que tinha crescido. Deixaram os pagãos para trás, deixaram os judeus para trás e cresceram baseados nos ensinos dos apóstolos, baseados na palavra de Deus, nos milagres que eram operados por meio do Espírito Santo. Então, nossa igreja, ela se reúne em células, nós chamamos de PGMs, pequenos grupos multiplicadores. E a gente faz isso porque nós acreditamos nessa igreja que se reúne nas casas. Que assim como Filemon, que era cooperador de Paulo, abriu a sua casa para que ali irmãos pudessem se reunir e anunciar a palavra de Deus, convidando seus amigos. Eles convidaram os amigos, eles convidaram os parentes, eles convidaram os vizinhos e viveram ali em comunidade, no partilhar do pão. E foi ali que o evangelho entrou, e foi ali que Deus operou grandemente, ao ponto do cristianismo atravessar os oceanos e chegar em todas as partes do mundo. Meus queridos, não vamos dispensar. Nessa semana, a nossa igreja está voltando com os nossos PGMs. E o PGM, Pequeno Grupo Multiplicador, ele é a oportunidade de Deus para que você experimente o mesmo poder, os milagres, a comunhão do partir do pão, né? Tenha a sua fé fortalecida neste lugar que aqui na Bíblia chamava de igreja, a igreja que se reunia na casa. É interessante isso. Nós temos muitos motivos para nos reunirmos, muitos motivos. O mundo, a palavra, um dos sinais da volta de Cristo no final dos tempos é que o amor de muitos esfriaria. E a gente confunde o amor com sentimento, mas na Bíblia o amor não é um sentimento, o amor é uma prática. E o amor de muitos esfriaria por quê? Porque não queriam mais
provavelmente não ia querer mais se reunir, porque essas pessoas não iam querer mais estar juntos, em comunhão, porque isso implica em amor, implica em praticar o amor. Porque quando a gente se reúne, nós nos importamos uns com os outros, não é? E muitas vezes é engraçado, a palavra de Deus fala que nós não devemos abandonar a nossa congregação, como tem sido, e naquela época fala no texto, né, que era o costume como é o costume de muitos, e parece que nós estamos voltando nesse tempo, no tempo em que as pessoas têm abandonado as suas comunidades, abandonado a comunhão dos santos, só que é na comunhão dos santos que você tem a edificação. As cartas, a Bíblia, ela foi escrita à igreja. A igreja se reúne na sua casa, porque aquele que não se reúne não tem quem coopere pela vida dele e ele não pode cooperar com a vida de ninguém. Então, se desafie a participar de um PGM. Escolha, entra lá no nosso Linktree, vai lá na bio do nosso Instagram, né? Ibácio Jundiaí, e acesse nosso Linktree ali na bio, e você vai poder escolher um PGM perto da sua casa. Um PGM de adultos, que tenha, de repente, um de crianças, que tenha um de jovens, enfim, tem muitos PGMs. Escolha um e participe. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.